Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos presidentes que fizeram parte da história do Brasil na chamada República Velha. A República Velha, ela se inicia em 1889 e vai até 1930, tá? Então, vamos aqui iniciar mais um vídeo. Então já peço que deixa a sua curtida no vídeo e também se inscreve aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá para mais um conteúdo da história do Brasil. Então, pessoal, a República Velha, ela começa com o golpe militar de 15 de novembro de 1889, que depôs o imperador Dom Pedro II e instituiu a República no Brasil. Esse período também é chamado de Primeira República. Ele pode ser dividido em duas fases: a República da Espada, que é quando os militares detêm o poder, e a República Oligárquica, que é quando o poder é dominado pelas elites agrárias, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. E essa alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais acaba gerando um momento histórico no Brasil que é conhecido como política do café com leite, tá? Nós já fizemos um vídeo também que está aqui no canal. Vamos deixar o link aqui na descrição para você assistir posteriormente, tá? Então, vamos iniciar com o primeiro presidente do Brasil, que foi Deodoro da Fonseca. Então, Deodoro da Fonseca, ele foi o líder do golpe que proclamou a República. E durante o governo dele, ele iniciou como chefe provisório, mas foi eleito de uma forma indireta pelo Congresso. E o seu governo foi marcado por crise econômica, conflitos com o Congresso e tentativas de centralizar o poder. Em 1891, ele criou a primeira Constituição Republicana, mas logo em seguida, pressionado por uma grave crise, renunciou ao cargo. Após sua saída, quem assume foi o seu vice, o Floriano Peixoto. Ele vai governar de 1891 até 1894. Então, Floriano Peixoto ele assume o poder, contrariando a Constituição, que previa novas eleições se a renúncia do presidente ocorresse antes de 2 anos de mandato. E no governo do Floriano, além dele assumir o cargo já contrariando a Constituição, ele vai enfrentar revoltas armadas, como por exemplo a Revolta da Armada, no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, no sul do país. Por conta disso, ele é conhecido como Marechal de Ferro, justamente por sua postura autoritária. Mas, por assim dizer, graças a ele, foi consolidado ali a República. Tá? Após Floriano Peixoto, assume o primeiro presidente civil da história brasileira, que é o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes ele era um representante da elite cafeeira de São Paulo, e a eleição dele marca o início da chamada República Oligárquica. Durante seu governo, ele enfrentou a Revolta de Canudos, no sertão da Bahia. Ele também promoveu o fortalecimento das alianças entre elites regionais e estabeleceu relações mais próximas com o Reino Unido e com os Estados Unidos. Após Prudente de Moraes, quem assume o governo brasileiro se chama Campos Salles. Ele governou de 1898 a 1902 e foi no governo dele que foi criado a chamada Política dos Governadores, que unia o governo federal às oligarquias estaduais, além de reforçar o controle político por meio das fraudes eleitorais que ficaram conhecidas como voto de cabresto. O próximo presidente que assume se chama Rodrigues Alves. Ele também era paulista e o governo dele é marcado aqui por 3 questões. A primeira foi que ele modernizou o Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil. O segundo ponto foi que o médico Oswaldo Cruz começou o combate às epidemias como a varíola e a febre amarela. E o terceiro ponto que marcou o governo de Rodrigues Alves foi a chamada Revolta da Vacina, que aconteceu em 1904. Após Rodrigues Alves, quem assume foi o Afonso Pena.
Ele governou de 1906 a 1909. O governo dele é marcado pelo desenvolvimento industrial e pela imigração europeia, além de apoiar a expansão das ferrovias e da produção de café. Afonso, ele não chegou a completar o seu mandato, pois ele faleceu em 1909. Após o seu falecimento, quem assume foi Nilo Peçanha, e ele governou de 1909 a 1910. O Nilo Peçanha era vice-presidente de Afonso Pena e assumiu devido à sua morte. No governo do Nilo Peçanha, ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que depois seria substituído pela FUNAI. Então, após ali o término do mandato do Nilo Peçanha, quem assume é o sobrinho de Deodoro da Fonseca, o Hermes da Fonseca. Ele fica o mandato todo, então o mandato dele vai de 1910 a 1914 e é marcado justamente por dois pontos interessantes. O primeiro é a chamada política de salvação, que ele interferia nos estados para garantir o poder de aliados, e também alguns conflitos regionais, como por exemplo a revolta ou a guerra do Contestado no sul do Brasil. Após o término do mandato de Hermes da Fonseca, quem assumiu foi o Venceslau Braz. O governo dele foi de 1914 até 1918 e é marcado por 4 pontos importantes. O primeiro deles foi que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente. O segundo ponto foi a repressão aos movimentos operários. O terceiro ponto foi a insatisfação com a política oligárquica. E o quarto ponto é que o Brasil começa a enfrentar o problema da inflação e também crises econômicas que sempre acompanharam ali o Brasil desde o início da República. Final do Império, começo da República ali acompanhando, tá? Então, após o término do mandato de Venceslau Braz, quem assume foi Delfim Moreira. O mandato dele foi de 1918 até 1919, apenas um ano. Delfim ele assume no lugar de Rodrigues Alves, que foi eleito novamente em 1918, mas faleceu antes de tomar posse. O governo de Delfim foi marcado por um momento delicado, com o país sofrendo os efeitos da Primeira Guerra Mundial e também da gripe espanhola. O próximo presidente que acabou assumindo a presidência do Brasil foi Epitácio Pessoa. Eleito de forma indireta pelo Congresso, ele era um político da Paraíba, mas apoiado pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Durante seu governo, ele enfrentou greves operárias e revoltas militares, fundou universidades e investiu em educação. Enfrentou a crise do tenentismo. Após o término de seu mandato, quem assume foi Arthur Bernardes. No governo de Arthur, acontece muita instabilidade na República Velha. A primeira delas foram as revoltas tenentistas, como por exemplo a revolta no Forte de Copacabana. O Brasil estava praticamente em um estágio de sítio permanente. E também havia o crescimento da oposição à política chamada café com leite, que era justamente aquela política de alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo. Após Arthur, quem assume foi Washington Luiz, que aí no caso foi o último presidente do Brasil, da República Velha. Ele governou de 1926 a 1930. Seu governo foi impactado pela crise de 29, que afetou fortemente o café brasileiro. Além disso, ele escolheu como sucessor Júlio Prestes, quebrando o acordo com Minas Gerais. Essa decisão levou à formação da Aliança Liberal, que lançou Getúlio Vargas como candidato. A derrota da aliança nas urnas e as denúncias de fraude levaram à Revolução de 1930, que derrubou Washington Luiz e pôs fim à República Velha. Então, pessoal, a República Velha terminou com um golpe militar em 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder. Esse período foi marcado pelo domínio das elites agrárias, repressão a movimentos populares, fraudes eleitorais e ausência de participação popular real. Mas também foi um período de importantes reformas urbanas, modernização em algumas áreas e o início das lutas
por maior democracia no Brasil. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço aí que curta o vídeo, se inscreve aqui no canal e se puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, nós agradecemos. E se você quiser acrescentar alguma informação no vídeo, pode escrever nos comentários, tá bom? Então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!